Sejam todos bem-vindos aqui na Contabilista Play. É com muita alegria e satisfação que eu recebo você aqui. Gente, hoje é um dia muito especial porque nós vamos falar desse assunto envolvendo contabilidade e tributação para advogados, um assunto muito relevante que até hoje provoca discussões envolvendo a Lei 14.365 de 2022. Essa lei, vou dizer para você que ela já tem praticamente 2 anos de existência. Porém, tem muito contador e advogado que nem sabe que existe isso ainda. E tem muito contador e advogado que, apesar de desconhecer isso, né, ou conhecer superficialmente, tem muita gente que tem dúvidas de como aplicar isso na prática. Então, acaba sendo um grande desafio para todos os profissionais que precisam fechar uma apuração, precisam fazer um planejamento tributário, reduzir a carga tributária, porque não preciso nem dizer que a gente paga muito imposto, né? É uma frase assim que todo empreendedor ou todo profissional que tem um escritório, ele vai ouvir muito, que pagamos muitos impostos. Enfim, né? Nós estamos aqui reunidos para isso. Peço gentilmente que você dê o like nesse vídeo e compartilhe com as pessoas que precisam vir aqui e assistir mais sobre esse conteúdo que a gente vai falar hoje, que trata dos advogados e da Lei 14.365 de 2022. Lei essa que trouxe uma inovação na legislação tributária que permite os advogados excluírem da base de cálculo os valores de repasse aos advogados parceiros, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas. E vale também, essa mesma lei, ela trouxe um esclarecimento a respeito do que compreende essa questão de parceria e dentre as regulamentações da lei, ela estabelece ainda que pode excluir como receita bruta da atividade de advocacia o simples repasse por uma indicação. Então, por exemplo, tem um advogado que ele indicou um cliente lá e essa indicação de cliente ele vai receber uma parte dos honorários advocatícios por ter indicado. É um acordo firmado entre os advogados, tanto aquele que recebeu a indicação, tanto aquele que passou a indicação, de receber um honorário pela indicação. Uma espécie de uma comissão, né? Vamos ser sinceros. Mas é um honorário decorrente da parceria que esses advogados firmaram e que essa legislação ela inova no sentido de que não existe uma outra legislação similar aos profissionais que têm uma formação técnica, como no caso advogados, contadores, médicos, engenheiros, arquitetos, nutricionistas, fisioterapeuta, enfim. Se você buscar uma legislação específica dos profissionais liberais, aí, né, os profissionais de profissão regulamentada, não existe uma norma similar a essa. Os advogados foram os primeiros a ter uma norma dessa direcionada para a profissão regulamentada. Ah, Gabriel, mas eu já ouvi falar que existe uma norma de salão parceiro, que é o salão de beleza. Sim, o salão parceiro existe, mas o salão parceiro não é uma atividade de profissão regulamentada, que tem uma formação técnica, ainda não é considerado uma de formação técnica, como é o caso de contadores, advogados, e médicos, engenheiros, etc. Ok? Então, sobre esse assunto é um assunto muito, mas muito importante que, de certa forma, no mundo tributário, provoca uma discussão enorme e também dificuldades práticas que podem ocorrer no dia a dia, do contador especialmente. O contador, às vezes, fica perdido lá o que fazer com a escrituração fiscal desse escritório de advocacia, né? E como tributar corretamente isso. Nós vamos bater um papo a respeito disso hoje, especialmente no que diz respeito à Lei 14.365 de 2022. Eu vou explicar um pouquinho do que diz a lei, desse benefício, porque isso para mim é um benefício de redução de base de cálculo. E, Gabriel, quando se fala de redução da base de cálculo, vai acabar diminuindo o imposto a pagar? Com certeza. Se você tem uma base de cálculo de 100 mil, passa para a base de cálculo de 50 mil, ao invés de pagar sobre 100, pagar sobre 50, não preciso nem dizer que você vai economizar com a carga tributária. Então é evidente que isso vai acontecer. Serve como base para os valores que os advogados recebem pelo seu cliente e depois repassa para o cliente? Boa pergunta, Karen. Essa pergunta aqui envolvendo repasse ao cliente é uma outra situação, tá? Não é honorário de parceria. Essa situação de receber os valores e depois repassar para o cliente tem que entender o seguinte:
que o valor que ele recebe lá, por exemplo, ele tem uma autorização no processo, uma procuração no processo para receber um montante de honorários, aliás, de honorários não, da causa, o valor da causa. Digamos que tem uma causa lá que o cliente dele vai receber de R$1 milhão. Aí ele recebe esse R$1 milhão, desconta o honorário dele lá de 20%, que seja, conta os R$200 mil de honorário e repassa para o seu cliente lá os 800. A pergunta que nós temos que fazer é, esse valor, esse 800 é do advogado? Não, esse 800 não é do advogado. Inclusive, ele precisa controlar isso. Se for o caso, ele deposita até em juízo se ele não achar o cliente dele, porque tem alguns clientes que somam no mapa. Mas, a princípio, esse valor não é do advogado. Esses 800, ele deve ser repassado. E se não é do advogado, não é uma receita, certo? Se não é do advogado, isso não é considerado uma receita. Beleza? Bom, isso é um ponto importante que eu falo lá no treinamento nosso de contabilidade e tributação para advogados. É um ponto assim bastante perguntado, como é que faz o controle disso daí, na contabilidade, mas isso não é considerado uma receita respondendo a sua pergunta, tá legal? O que a gente vai falar agora é sobre a lei. O motivo do nosso encontro é a Lei 14.365. E nós vamos recapitular o que diz essa lei 14.365. Aí, ó, Lei 14.365. Essa lei, gente, ela é uma lei, ó, vou pegar a lei de 2 de junho de 2022, certo? Ela foi publicada no mês de junho do ano 2022, né? No ano passado, não, 2022. E você vai observar, se você for digitar no Google, digitar no localizador ali, parceria, ó, vai cair direto no parágrafo 9º do artigo 15 aqui que foi alterado. Mas o que foi alterado aqui? O que ele está alterando? Que lei que ele está alterando? Se você observar a lei que ele está alterando, é a Lei 8.906 de 1994, que é o Estatuto da Advocacia, certo? É o Estatuto da OAB, ok? Esse Estatuto da OAB, lá no seu parágrafo 9º do artigo 15, teve uma alteração. Se você clicar aqui, ó, ele vai direto no parágrafo 9º do artigo 15. O que diz o artigo 15? Os advogados podem reunir-se em sociedades simples de prestação de serviço de advocacia ou constituir uma sociedade unipessoal de advocacia na forma disciplinada nesta lei e no regulamento geral, certo? Então, essa é a previsão do caput e mais aqui para baixo foi incluído esse parágrafo 9º que fala da parceria. Por que essa parceria é tão importante? Por que é o tema da nossa live aqui hoje? Diz o seguinte, a Sociedade de Advogados e a Sociedade Unipessoal de Advocacia deverão recolher seus tributos sobre a parcela da receita que efetivamente lhes couber, com a exclusão da receita que for transferida a outros advogados ou a sociedades que atuem em forma de parceria para o atendimento do cliente. Ok. Bom, gente, assim, essa leitura aqui é isso mesmo que você leu e é isso mesmo que você entendeu. Por quê? O que está dizendo aqui? Que os advogados, a sociedade de advocacia, deverão recolher seus tributos sobre a parcela da receita que efetivamente lhes couber, com a exclusão da receita, ou seja, você tira da receita da base de cálculo que for transferida a outros advogados ou a sociedade de advogados que atuem em forma de parceria. Então, se você tiver um contrato de parceria com um advogado, seja ele pessoa física ou jurídica, porque ele fala aqui, por que pode ser pessoa física ou jurídica? Porque, assim, transferidos a outros advogados ou a sociedades. Então, ou seja, não necessariamente precisa ser uma PJ, pode ser uma PF também. Ah, Gabriel, mas pode ser PF? Pode. Pode ser um advogado associado? Pode também, certo? Então, a exclusão da receita a outros advogados é permitida que seja feita essa exclusão. Ademais, você vai observar que essas sociedades, a gente tem dúvida assim, Gabriel, pode ser uma sociedade unipessoal, fazer a exclusão da receita bruta que foi repassado por uma sociedade unipessoal lá, que está no caput do artigo 15, né? Sim, pode. Ó. Inclusive, o caput fala de sociedade unipessoal de advocacia e não deixa de ser sociedade, certo? Então, é possível, sim, que seja repassado para uma sociedade unipessoal de advocacia e seja deduzido da base de cálculo essa receita bruta, certo? Bom, nossa, Gabriel, isso deve ser muito bom, porque imagina o seguinte, imagina que um advogado receba no ano o correspondente lá a R$1 milhão no lucro presumido. R$1 milhão no lucro presumido. Só que ele repassa, ele tem uma carga tributária sobre a receita bruta
no lucro presumido aproximadamente, vou colocar aqui a partir de 11,33% no lucro presumido. Então ele pega R$1 milhão vezes 11,33%. Vai dar 113.300. É o que chamamos o valor aproximado do quê? De imposto de renda, CSLL, PIS e COFINS, certo? Que é calculado sobre a receita bruta. Okay? Bom, a incidência disso no lucro presumido, 113.300. Se eu excluir da base de cálculo o montante de R$500 mil de valores repassados a outros advogados que atuaram em parceria comigo, porque ficou para mim apenas 500 mil. Os outros 500 eu repassei para os advogados parceiros. Tem uma parceria lá com outro escritório ou outro advogado e que eu passei para eles os 500 mil. O que vai acontecer? No lucro presumido, vai cair pela metade essa carga tributária, vai cair para R$50 mil de imposto no ano. Eu estou colocando aqui uma carga tributária anual. Ah, Gabriel, mas poderia ser isso, estou falando aqui de R$1 milhão, mas se tiver um escritório que fatura 10 milhões, 30 milhões, a proporção seria nessa que eu estou explicando para vocês, só que a proporção, ela acompanha o quanto você consegue excluir da base de cálculo, decorrente dos repasses do contrato de parceria. Seja por indicação de outros advogados, seja por contrato de parceria que atua em conjunto, sabe? Então, vale para todos. Ah, Gabriel, mas você tem certeza que aplica-se, inclusive, para indicação? Opa, com certeza. Se você for aqui no artigo 15, né, você digitar assim, ó, no localizador ali, ó, indicação. Olha só que caiu dentro do parágrafo 8º do artigo 21, do artigo 22, fala de honorários advocatícios, ele vai falar o seguinte: consideram também honorários convencionados aqueles decorrentes da indicação de cliente entre advogados ou sociedade de advogados, aplicada a regra do parágrafo 9º do artigo 15. Olha só, a lei 14.365, ela é esclarecedora, que no caso de indicação também vale como hipótese de exclusão da base de cálculo. Então se imagina lá que o escritório de advocacia indicou para o outro escritório de advocacia e reservou lá um percentual de 10% a 20% do honorário que ele conseguir faturar para aquele cliente. Bom, esses valores, eles podem perfeitamente serem excluídos da base de cálculo, mesmo que o advogado não tenha trabalhado nada no processo. Basta ter um contrato decorrente dessa indicação, dessa parceria, e o percentual especificado no contrato de parceria com indicação. Ok? Legal. Nossa, Gabriel, isso poderia ser aplicado para um escritório de contabilidade também? Não, gente. Isso aqui é só para escritório de advocacia. Negócio de escritório de contabilidade, ou engenharia, ou arquitetura, ou qualquer outro profissional da saúde que seja, eu posso deduzir da base de cálculo o valor, excluir da base de cálculo o valor repassado a título de parceria para outros colegas de profissão? Não, isso só vale para advogado. Para que haja isso, para que seja permitido isso para outra profissão regulamentada, é necessário que tenha uma lei para isso, certo? E essa lei, ela só existe para os advogados. Ok? Deixando claro isso, porque isso aqui é algo assim que o pessoal tem muitas dúvidas de aplicar isso, e realmente é uma lei específica para advogado. Essa lei é uma lei ordinária, a lei do Estatuto da OAB, a lei 14.365, é uma lei ordinária, certo? Então vamos deixar muito claro isso. Mas, Gabriel, o que é uma lei ordinária e o que isso tem a ver com o nosso conteúdo aqui? Na verdade, a lei ordinária, ela é uma lei diferente, por exemplo, de lei complementar. A lei complementar, ela é uma lei que exige um quórum especial lá no Congresso Nacional. O quórum da lei complementar, ele é maior do que o quórum da lei ordinária para poder aprovar a legislação. Então, para você alterar uma lei complementar, é necessário que haja uma outra lei complementar. Okay? O ponto de atenção é o seguinte: será que eu poderia aplicar isso dentro do Simples Nacional? E aí, um ponto de interrogação, né, que a gente coloca na cabeça de todos envolvidos. Pô, o Simples Nacional, será que eu não consigo aplicar isso para o Simples? A lei, ela não fala nada de Simples Nacional, a Lei 14.365 de 2022. E se você observar lá na Lei Complementar 123 de 2006, que é a lei do Simples Nacional, você vai observar o seguinte, ó, eu vou digitar aqui, quero que você vá lá no localizar e digita assim, ó. Vou colocar aqui, deixa eu ver se eu acho o salão parceiro, que é onde tem 2012.
2012, a lei de 2012, 2012. O que acontece? Até peguei aqui, valores repassados aos profissionais de que trata a lei 12.592 de 2012. O que significa isso? Está dizendo aqui na lei complementar que o Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação de todos esses tributos, que é sobre a Receita Bruta. E mais para baixo aqui vai ter um parágrafo que vai dizer o seguinte: os valores repassados aos profissionais de que trata a Lei 12.592 de 2012, contratados por meio de parceria, não integrarão a Receita Bruta para fins de tributação. O que acontece? Essa lei aqui, gente, é uma lei, se você clicar nela aqui, é a lei que fala de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador, são esses profissionais, certo? Que existe uma lei específica para que seja deduzido o valor da Receita Bruta, o valor repassado para esses profissionais, certo? E essa lei regulamentou isso em 2012, ok? E a lei complementar 123 de 2006, ela incluiu isso aqui dentro do parágrafo 1º do item A da lei complementar 123 de 2006. E depois disso daí, veio a resolução do Comitê Gestor de 2018, que é a resolução que regulamenta as regras do Simples Nacional, certo? As regras do Simples Nacional, elas são regulamentadas pelo Comitê Gestor. Então, a resolução do Comitê Gestor vai estabelecer lá no seu artigo, resolução 140 de 2018 do Comitê Gestor, lá no seu artigo 2º ali, vai falar da Receita Bruta, e mais abaixo aqui, ele vai trazer o seguinte no parágrafo 2º do artigo 2º, parágrafo 5º do artigo 2º. Não compõe a Receita Bruta de que trata este artigo. Não compõe a Receita Bruta. Não compõe a Receita Bruta a venda de ativo imobilizado, os juros moratórios, a remessa de mercadorias a título de bonificação, remessa de amostra grátis, os valores recebidos a título de multa ou indenização por rescisão contratual, desde que não corresponda à parte executada do contrato. E para o salão parceiro, de que trata a Lei 12.592 de 2012, os valores repassados ao profissional parceiro, desde que devidamente inscrito no CNPJ. E o último inciso aqui, os rendimentos auferidos em renda fixa ou variável. Ou seja, não é excluído da Receita Bruta essas receitas aí, no Simples Nacional. Ou seja, não inclui na Receita Bruta para fins de tributação no PGDAS. Ok. Gabriel, e o parágrafo 9º do artigo 15 da Lei 14.365? Não está aqui ainda, né? Pois é, não está aqui ainda. Não houve uma regulamentação por parte do Comitê Gestor, incluindo isso na norma do Simples Nacional, permitindo a exclusão da base de cálculo desses valores. Por isso que eu chamo que existe uma interrogação nisso daí, se seria aplicado ou não ao Simples Nacional. E por conta disso, eu costumo dizer, Gabriel, mas eu quero aplicar isso no Simples. Olha, se você aplicar isso no Simples, eu falo, nossa, se aplicar isso no Simples, existe um risco da Receita Federal de questionar desse negócio. Ela vai falar, olha, não tem regulamentação ainda, tem que esperar a regulamentação, tem que esperar uma inclusão na norma do Simples. Pode ser que ela interprete assim, ou pode ser que venha uma decisão aí que permita a exclusão disso no Simples Nacional também. O que eu afirmo para vocês é que isso não foi incluído, incluído na norma do Simples Nacional até o momento. Você pode perceber aqui que essa consulta aqui eu estou fazendo em tempo real. Hoje é dia 20/6 de 2024. Não houve ainda essa inclusão na norma. Por conta disso, eu entendo que existe uma insegurança jurídica de aplicar isso dentro do Simples Nacional. Tá? Existe uma insegurança jurídica de aplicar isso dentro do Simples. Gabriel, e lá no lucro presumido? Bom, no lucro presumido, eu entendo que é mais tranquilo de você aplicar isso por conta de ausência de necessidade de regulamentação, porque o lucro presumido lá, as normas de regulamentação dos tributos do lucro presumido é a norma ordinária, assim como foi publicada a Lei 14.300. E já pode-se entender que se trata de uma norma de lei complementar. E aí, nesse caso, poderia haver uma discussão em torno disso. Resumo da ópera. O Simples Nacional pode aplicar o benefício? Assim, gente, eu costumo dizer o seguinte, tem gente que vai querer aplicar o benefício porque tem a lei para poder se defender. E ainda mais nós estamos tratando com advogado. Tem advogado que vai falar assim, não, Gabriel, eu vou aplicar o benefício e vou excluir da base de cálculo. Algumas experiências que eu pude perceber com alguns alunos e advogados que aplicaram isso no Simples Nacional foi a seguinte, que o município lá, imagina o seguinte, ele emite uma nota de R$100 mil e o município
ele reconheceu as notas fiscais de R$100 mil. Só que você recebeu notas de outros colegas advogados que atuaram em parceria, que foi de um montante de R$50 mil. E quando ele foi preencher o PGDAS lá, ele colocou apenas R$100 mil menos os 50, ou seja, colocou líquido do valor do repassado. Colocou apenas R$50 mil no PGDAS. O que o município vai acusar lá no seu sistema? Pô, mas ele emitiu 100 mil de nota e só tributou 50, tem alguma coisa errada. E aí pode gerar uma notificação e um processo administrativo com a prefeitura. Em alguns casos que a gente tem visto é que esses advogados eles estão apresentando os argumentos jurídicos da Lei 14.365, parágrafo 9º, do artigo 15, e justificando por que foi feito daquele formato, com base na Lei 14.365. E aí o que se espera é que haja um deslinde final dessa situação, certo? De excluir da base de cálculo nesse formato, ok? E também, até o momento, a Receita Federal não trouxe nenhuma regulamentação de como que seria feito isso na prática, se seria admitido, por exemplo, deduzir as notas fiscais dos advogados, ou se cada advogado teria que emitir a nota fiscal contra o cliente final. Então esse é um ponto de interrogação também que o pessoal tem em cima do procedimento que deve ser aplicado. E por conta disso, a gente tem alguns processos para implantar na hora de tributar, certo? Que poderia ser um processo mais arrojado de pegar e emitir a nota fiscal de R$100 mil para o cliente final, um escritório principal emite a nota fiscal de R$100 mil para o cliente final e depois ele pega uma outra nota do advogado que ele atua em parceria com ele. Então, nessa nota fiscal que ele pega, ele deduz ali do montante da receita bruta dele. Esse é um procedimento que eu entendo que ele é um pouquinho mais arrojado do que o procedimento de cada um emitir a sua nota fiscal para o cliente final. Do meu ponto de vista, no lucro presumido, isso é um pouco mais simples de ser feito. Porém, se o advogado, se o escritório de advocacia vier a pagar o ISS sobre o total da nota, sobre a nota de não pagar o ISS sobre o ISS fixo, ou seja, pagar o ISS faturamento, ele pode encontrar dificuldades com o município, certo? Para aplicar a disposição legal. Por quê? Porque ali nós estamos falando de receita bruta, né? Nós estamos falando na Lei 8.906, na Lei 14.365, que trata-se de exclusão da receita bruta. Lá no parágrafo 9º diz: deverão recolher os seus tributos sobre a parcela da receita que efetivamente lhes couber. Então, os tributos incidentes sobre a receita, eu entendo que seria possível fazer a exclusão. Agora, os tributos incidentes sobre, por exemplo, folha de pagamento, que é por exemplo, contribuição previdenciária patronal. Na última live que a gente fez aqui de atualizações tributárias, houve lá uma solução de consulta que a gente explicou para vocês, que essa da solução de consulta COSIT, número 69 de 2024, foi publicada aí há poucos dias. Essa solução de consulta fala que não é permitido a exclusão da Lei 14.365 dos valores para fins de incidência de contribuição previdenciária. Então, por exemplo, tem um advogado associado. Quando você repassa para o advogado associado, não significa que você não tem que recolher a contribuição previdenciária como contribuinte individual, a contribuição previdenciária patronal. E essa solução de consulta diz exatamente isso, que ainda continua obrigatório o recolhimento, porque essa incidência não é sobre a receita, e sim sobre a base paga, sobre a folha de pagamento, sobre o que é pago para o contribuinte individual, ok? Então, nesse ponto, é importante a gente explicar aqui para vocês o que está acontecendo no Brasil nesse exato momento. Gabriel, você tem notícia de alguma decisão judicial que fale a respeito da Lei 14.365 do Simples Nacional? Olha, até o momento nós não tivemos nenhuma jurisprudência que eu possa compartilhar aqui com vocês, mas estou ansioso para que apareça uma jurisprudência nesse sentido, podendo aplicar o Simples Nacional, que aí você tem um pouco mais de segurança. Enquanto isso, fica complicado de você assumir esse risco. Aí tem que verificar com o advogado se ele vai assumir esse risco ou não, se ele vai aguardar uma regulamentação do Simples Nacional. A minha recomendação é que seja prudente, e a prudência é que você seja conservador. Guarde a regulamentação do Simples Nacional, aí aguarde uma notícia mais precisa, confiável, que possa te dar um norte a respeito disso. Resumo da ópera, pessoal, é isso que nós temos em relação à Lei
14.365. Bom, eu preciso fazer um convite para vocês aqui antes de encerrar. Se você quiser entender mais, quer saber como é que funciona o contrato de parceria, como que controla isso na contabilidade, se você resolver fazer a contabilidade excluindo a receita bruta, como que você vai controlar isso? A gente explica isso no curso de contabilidade e tributação para advogados. E se você quiser aprender mais, pô, Gabriel, estou com uns casos aqui, eu preciso tirar algumas dúvidas dos casos que eu tenho aqui, que meus casos são um pouco diferentes. Eu estou com muitas dúvidas naqueles clientes que eu tenho aqui no escritório. Então você matricula lá no curso, que hoje nós vamos fazer uma mentoria coletiva às 19 horas. Nós vamos tirar as dúvidas individuais aí de cada aluno do curso de contabilidade para advogados numa videoconferência. Então, a oportunidade de você pegar e trazer o seu problema e compartilhar conosco aqui esse problema. Gabriel, mas eu não quero falar o nome do CNPJ. Não precisa falar CNPJ de ninguém. Não precisa expor nada. Você vai falar, olha, meu caso é esse, e eu preciso resolver isso daqui. Tá bom, traz lá para a gente poder, na mentoria coletiva, fazer uma explanação a respeito disso. Com certeza vai te ajudar muito, sabe? E às vezes aquilo que a gente fala sempre, na lei diz uma coisa, tá dizendo tudo aí, mas na prática, às vezes, tomar algumas decisões, como que eu vou controlar isso em nota fiscal, como que eu vou controlar isso no dia a dia, uma dica de sistema para controlar isso, uma dica relacionada a controle nas contas patrimoniais, de resultado, enfim. Os nossos alunos que estão matriculados no curso de contabilidade e tributação para advogados, lá no site da Contabilista Play, aproveite, porque nós estamos numa campanha de arraiá, né? No mês de junho, o mês de festa junina, nós fizemos uma campanha de arraiá da CPLay. Então fale com o nosso atendimento, nós temos condições especiais aí para você garantir a sua matrícula. Bom, um abraço e até a próxima. Valeu!